Mas Paulo foi para a região da Arábia, após a sua conversão, depois de Damasco. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali. Possivelmente, irmãos, ali ele recebeu mais revelações do Senhor. Ou possivelmente ele preferiu ir para a Arábia para ficar num lugar longe da influência da religião judaica. Ele queria ter um pouco de paz, um pouco de uma atmosfera limpa, sem debaixo de uma influência religiosa. Ele precisava conferir com tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo aos pés de Gamaliel, e conferir com a revelação, conferir com o que o Senhor, lhe revelou, para ele poder ser enviado mais tarde. Aí ele fala, versículo 18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tá? Então isso, irmão, provavelmente seja a coisa ainda no registro de Atos 9. Dá uma olhada em Atos 9, ainda no capítulo em que Paulo foi sobre a conversão de Paulo, versículo 26. Tá? Versículo, só para vocês terem uma ideia, versículo 20 até 25, Paulo prega em Damasco, e relata que no versículo 25, que os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram-o num cesto, desceram-no pela muralha para fugir, porque havia as pessoas procurando matar a Saulo. Então, de versículo 20 a 25, nesse meio tempo, Paulo foi para a Arábia e voltou outra vez para Damasco, e não está registrado aqui. Então, quando chegou no versículo 25, ele foi até Jerusalém. É o que Paulo fala, 3 anos depois. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então, essa descrição da sua permanência em Jerusalém é o que está escrito aqui no versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Ele esteve junto de Pedro por 15 dias. Irmãos, não é para receber instrução de Pedro, mas é para estender comunhão a Pedro. Vocês entenderam? Ele não estava debaixo da ordem de Pedro, mas ele foi para estender a comunhão ao apóstolo, que já era apóstolo antes dele, a Pedro. E ele esteve 15 dias com ele. É interessante que ele não viu outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Eu não sei, é muito estranho isso. Por que ele não viu outro dos apóstolos? Porque depois, além de Pedro, tinham 11 apóstolos. Ele não viu nenhum, e ele só viu Tiago, irmão do Senhor. Por que ele diz o Tiago, irmão do Senhor? Para se referir que o Tiago, ele não considera como um apóstolo. Ele considera que o status de Tiago era o irmão do Senhor, tá? Ó Senhor Jesus. Isso, só para vocês terem uma ideia dos anos, Paulo se converteu no ano 37. Aí, depois, se convertendo, ele ficou em Damasco. No tempo que permaneceu em Damasco, ele foi para a região da Arábia. E ele voltou para Damasco.
E decorridos 3 anos, ele subiu a Jerusalém, isto é, no ano 40. No ano 40, para se encontrar com Pedro, e permaneceu 15 dias com ele. Ele não viu outros apóstolos senão Tiago, o irmão de Jesus. Como um enviado de Deus, Paulo não consultou carne e sangue. Possivelmente ele precisava de um tempo para conferir as revelações que recebia de Deus, com o que ele aprendera do Velho Testamento, antes que de fato fosse enviado. No entanto, 3 anos depois, ele precisava buscar comunhão com os que já eram apóstolos antes dele, não para receber instruções, mas buscar comunhão, porque a igreja é o corpo de Cristo, e ele não podia viver isolado dos demais membros. Paulo então permaneceu com o apóstolo Pedro por 15 dias, deve ter sido para conhecer melhor um ao outro, mas é estranho ele não ter se encontrado com nenhum dos outros 11 apóstolos. Porém, ele menciona ter se encontrado com Tiago, não o apóstolo Tiago, que seria morto por Herodes no ano 44, Atos 12, versículo 2. Paulo afirmou ser Tiago, o irmão do Senhor, provavelmente por não o considerar um apóstolo, pois ele não era um dos seguidores de Jesus durante o seu ministério terreno, pois na época em que Jesus estava ministrando aqui na terra, nenhum dos irmãos creram em Jesus. João capítulo 7, dá uma olhada. João capítulo 7, versículos 3 a 5. Ó Senhor Jesus. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Vai para o lugar mais que vai ter mais publicidade. Fica escondido nesse lugarejo, vai para lá, né? Versículo 4 explica: porque ninguém há, aí eles falam, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, né? E contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazem estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o versículo 5 faz o comentário, o próprio João faz o comentário: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. É isso que eu falo para vocês, sabe? Nós precisamos ser esses que creem em Jesus e vamos seguir de perto o Senhor, e seguir de perto desde o começo. Não depois, irmãos, de se aproveitar de um status de um irmão de Jesus para ganhar notoriedade, mas tem que seguir Jesus. Vamos seguir Jesus? Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então o primeiro nome aqui é Tiago, esse Tiago. Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tiago era um dos irmãos dele. Irmãos, de repente ele se torna homem notável, e ele é que fez a conciliação entre a prática da lei com a fé, desviando totalmente a igreja de Jerusalém na segunda fase, infelizmente. Ó Senhor Jesus. Eu fico triste com isso. Possivelmente quando Paulo subiu a Jerusalém no ano 40, Tiago já exercia liderança, talvez por ser irmão de Jesus e ser um homem piedoso. Pela sua posição conciliadora
revelado no seu parecer final da reunião em Atos 15, no ano 50, ele foi exaltado a líder principal pelos que eram da circuncisão. Atos 11, 2. Isto é, os que eram a favor da prática da circuncisão e da lei de Moisés. Atos 15, versículos 1 e 5, já lemos. E consequentemente, Pedro foi preterido, foi deixado de lado, como também a palavra dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos, que em Atos 2:42 trouxe tanto vigor para a igreja em Jerusalém, que na verdade, irmãos, se torna o nosso modelo da igreja. A igreja em Filadélfia, que nós buscamos uma igreja ideal, uma igreja de Cristo, que Deus precisa para realizar a sua vontade e trazer, o seu reino de volta. Essa igreja, irmão, também tem por modelo a igreja de Jerusalém na sua primeira fase. Porque essa igreja pautava sobre a perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Mas isso se perdeu. Com a liderança de Tiago, a igreja em Jerusalém perdeu o vigor inicial, o qual seria o resultado do poder da palavra profética. Tornou-se uma nova religião, misturando a fé com a lei, facilitando aos judeus em serem cristãos. Por isso dezenas de milhares se tornaram cristãos, de judeus se tornaram cristãos, por essa facilidade de você acomodar a situação da lei com a fé. Não havia mais sinais e prodígios como prova da obra de Deus, tanto realizado por Jesus, Atos 2:22, dá uma olhada,